Olá, eu sou a teacher Ana Martins. Se você quer ser do básico e destravar sua fala no inglês em 6 meses, assista essa videoaula que eu vou te mostrar como. Se você acha que você está muito velho para aprender a falar inglês, assista esse caso desse aluno que hoje ele está morando no Canadá, na cidade de Merritt, e ele tem 55 anos. A gente veio aqui gravar esse vídeo, a gente tá em outra cidade, Nós estamos em Kelowna, quem quiser ver aí põe no mapa, é uma cidade muito linda, muito linda, é no uma cidade Canadá, no Canadá, né, né, em British Columbia, na British província Columbia. de British Columbia. A gente atualmente está em Merritt, mas a gente veio para cá para fazer um teste e gravar esse vídeo para você, principalmente, para agradecer muito a sua ajuda. Sim, Você foi muito importante para a gente, porque pode falar que 80% do meu inglês eu aprendi com você, conversando, contando no meu dia e todo dia chegando lá. Eu e meu pai fazendo graça no meio da aula, mas a gente conseguiu aprender. Eu cheguei aqui, eu tô conseguindo conversar com as pessoas, tô conseguindo resolver documentação. Como exemplo, hoje a gente vai resolver coisa da nossa sim. carta, da nossa habilitação, e eu consigo falar com as pessoas, eu consigo eh, me pronunciar, Sim, o né, e Lucas tem resolver os problemas. um bom inglês. Eu já no meu caso, eu fiz pouco tempo com a professora, ela me ensinou bastante o básico e eu como não tinha tempo, mas eu deixo também um recado aqui, eu pedi para ela, pode colocar esse vídeo no ar, para que as pessoas assistam. A minha idade é um pouco mais avançada, o que que acontece? Ela teve muita paciência, porque a gente não tem tempo para aprender as coisas, não tem tempo para fazer as coisas. Eu recomendo a qualquer um, como profissional e como pessoa, muito paciente. Teacher, um beijo no seu coração. Para quem está aí, aprende bastante o inglês. A professora é excelente, aprende tudo. Nós estamos num lugar aqui que é uma cidade interiorana, então o básico que a gente aprendeu e foi ela ensinou a gente bastante por pouco tempo, não tivemos muito Isso. tempo para aprender. Então por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo também. Já se prepara, porque se você não tiver esse básico, você não vai entender nada que eles falam. Se você tem o básico, você também não vai entender nada que eles falam, mas é assim, com o básico, você entende, pelo menos em uma semana, você já está dentro do jogo. Agora, se você não fizer nada, meu amigo, você vai dar vontade de voltar para casa, porque você vai ficar um ano para tentar entender o que os caras falam. Então, deixar aqui de novo um beijão Beijo. no seu Diretamente coração. do Canadá, É, aqui de British Columbia, e falo, gente, aproveita essa professora. Agora, se você está no básico e acredita que alcançar a fluência em inglês em 6 meses é impossível, vamos ver o depoimento da Marina. Iniciei minhas aulas de inglês sem saber conjugar um verbo. Eu fazia as aulas e me sentia ainda aquela que não sabia nada, e de repente, 6 meses haviam passado como mágica. Consegui o meu certificado de nível avançado em novembro de 2022 e em janeiro havia sido contratada para trabalhar em uma escola canadense de ensino bilíngue. Sem o inglês, essa porta teria sido fechada. Hoje, já tenho mais de um ano nessa empresa multinacional de escolas e a fluência é uma realidade para mim. E se você já utilizou vários métodos e não alcançou a fluência em nenhum deles, vamos ver o depoimento da Simone. Depois de aprender inglês várias vezes em outras escolas, já tinha até perdido a esperança, mas muitas pessoas me indicaram a Teacher Ana e sua escola Camon, e resolvi arriscar mais uma vez. E para minha surpresa, eu estou amando estudar inglês. As aulas são dinâmicas, divertidas e o método da Ana é realmente o diferencial. Vamos ver mais um depoimento com relação ao método da Letícia. A Ana é uma professora maravilhosa, sempre muito atenta e pronta para ajudar nas nossas dificuldades, e com um método totalmente didático. A estrutura da escola Camon é excelente. Nós não queremos mais estudar inglês através de outro método. Eu indico a escola para todos de olhos fechados. Vamos ver mais um depoimento com relação ao método da Ingrid. A professora Ana é super atenciosa e paciente, e sua metodologia é excelente tanto para quem já tem algum domínio da língua, como para quem precisa começar do zero. Você não ficará na mesmice. As aulas são super dinâmicas e com 100% de conversação na língua estrangeira desde o primeiro dia.
E por último, vamos ver o depoimento da Flávia com relação ao método. A Escola Camon tem uma metodologia única que faz com que você destrave seu inglês sem pressão, sem medo e com diversão. Além da Teacher Ana ser um doce, super recomendo! Eu sou a Teacher Ana Martins, eu ministro aulas de inglês há 10 anos e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Como formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental e tudo começou quando eu iniciei os meus estágios na área. O meu sonho de consumo era trabalhar numa empresa multinacional. E eu fui convidada por uma indústria de autopeças para fazer uma entrevista. Quando eu cheguei nessa indústria, eu fiquei encantada assim com a indústria, porque os vidros eram espelhados, as pessoas bem vestidas. Olha, era um ambiente assim maravilhoso. E o meu supervisor me chamou para fazer a entrevista numa sala junto com uma analista. Eles quiseram saber sobre as minhas experiências anteriores e a mais temível pergunta veio: Ana, vamos falar um pouquinho em inglês? Naquela hora, o meu coração gelou. Talvez eu era um pouco como você, né? Eu tinha vocabulário, mas na hora de falar, eu travava. Eu saí da entrevista um pouco assim, frustrada com relação ao meu inglês, e naquela hora eu falei: chega, eu quero falar inglês fluentemente. Foi aí que eu comecei a fazer aulas particulares de inglês. A minha professora era ótima, porém, o método que ela utilizava não atendia 100% às minhas expectativas. Foi aí que eu criei o meu método chamado Unlocking Six, que é um método muito mais rápido, mais fácil e mais simples de aprender a falar inglês. E aí, nessa época, né, eu fiquei com essa professora durante uns 2 anos, mais ou menos, e aí eu terminei essa fase dos estágios e fiquei desempregada durante um tempinho. E minha irmã falou assim: Cláudia, por que você não aplica o seu método para os outros alunos, né, outras pessoas? Foi aí que eu comecei a ministrar aulas na casa dos meus pais. Nessa época, eu já tinha encontrado um outro emprego em uma multinacional americana. Então, nessa multinacional americana, eu trabalhava das 8 às 5 horas da tarde. Como essa multinacional americana era muito próxima à minha casa, à casa dos meus pais, então às 5h30 eu já conseguia chegar em casa. Então eu ministrava aula das 5h30 às 11 horas da noite. Então eu coloquei bastante anúncios no Facebook e comecei a ministrar aulas. Aí veio um aluno, 2 alunos, 3 alunos. Quando eu vi, a minha agenda estava cheia. Eu vou até colocar aqui a foto da sala, né? Da sala onde que eu ministrava as aulas, né? Eu comecei a ministrar as aulas, né? E quando eu vi a minha agenda cheia de alunos, eu falei: eu não quero mais saber de indústria, eu quero focar no ramo da educação. Então, né, nessa época, né? Então meu pai falou assim: filha, eu tenho um salão para alugar, salãozinho pequenininho, e eu não estou conseguindo alugar. Então, eu acho que seria melhor se você ministrasse aula nesse salãozinho. E aí eu fiquei nesse salão, que eu vou até postar também fotos aqui, que seria a nossa segunda sede, né? Então eu fiquei nesse salão durante 1 ano e meio, mais ou menos, e depois a gente comprou esse espaço que a gente está até hoje, né? Então esse ano a gente vai completar 5 anos nesse espaço que a gente está. Então hoje assim eu me sinto muito lisonjeada, né, por ter aplicado esse método para vários alunos e ter conseguido enxergar resultados, né, bem eficazes, né, com relação a esse método, né? Então, por isso, eu decidi, né, expandir esse método não só presencialmente, mas também
online, para que eu atinja outras pessoas, né? Não só aqui localmente, né? Eu moro aqui na cidade de Santo André, São Paulo, mas que eu consiga atingir outras pessoas em outros estados e, quiçá, em outros países, tá certo? Você que já fez inglês por anos e não alcançou a fluência, ou você que está iniciando do zero e quer começar da maneira certa, da maneira correta, talvez você falhou ou vai falhar, né, por não saber o método correto de formação de frases. Para o nosso cérebro, é difícil formar frases em inglês. Ele está acostumado somente com o português, então é difícil formar frases em inglês. Por isso, quando você precisa desenvolver uma conversação, o seu cérebro trava. Muitas escolas tradicionais de inglês não ensinam essa técnica e, por isso, as palavras ficam dispersas nas mentes das pessoas, fazendo com que as pessoas levem muito tempo para aprender o idioma e, quando aprendem algumas palavras, elas se sentem inseguras na hora de falar. Com o método Unlocking Six, você vai aprender essa técnica. Eu vou te ensinar essa técnica para que você não trave na conversação, tá bom? Então, no meu caso, por exemplo, por mais que eu tivesse vocabulário, eu travava, porque eu não sabia colocar as palavras na ordem correta. Ah, teacher, como eu faço para adquirir esse método? Eu estou interessado, como eu faço, A nossa metodologia é dividida em 60 módulos, sendo que os 10 primeiros módulos serão entregues no dia que vocês comprarem o curso. Os outros módulos serão entregues da seguinte maneira. Então, do 11 ao 20 em maio, do 21 ao 30 em junho, do 31 ao 40 em julho, do 41 ao 50 em agosto e, por fim, do 51 ao 60 em setembro, tá certo? Além disso, vocês vão ter uma comunidade na plataforma onde eu tirarei as dúvidas dos alunos e também os colegas poderão ajudar, tá certo? Então, às vezes, um colega vai ver ali a pergunta e ele pode responder também, tá bom? Então, vocês vão se comunicar nessa comunidade, tá bom? Além disso, eu vou dar uma aula ao vivo por semana, tá bom? Os assuntos serão escolhidos por mim, tá bom? Então, toda semana a gente vai ter uma aula ao vivo, tá? E qual é o valor do curso? O valor é R$ 997 à vista, podendo ser parcelado em 12 vezes. Ah, teacher, mas eu não sei se esse curso é para mim, tô na dúvida. Eu vou te falar sobre a nossa garantia. A maioria dos cursos só dão garantias de 7 dias, que nem é uma garantia, porque já é previsto por lei, O nosso curso tem uma garantia de 30 dias. Então, se durante esse período você resolva cancelar o curso, nós devolvemos o seu dinheiro de volta sem questionamento, tá bom? Além do mais, somente para essa turma, tá certo? Caso vocês assistam todas as aulas, todas as aulas, façam todas as atividades propostas e participem pelo menos de 15 aulas ao vivo, caso você não destrave a sua conversação em 6 meses, nós vamos agendar uma consultoria individual. Eu vou montar um plano de ação para você, vou te dar mais 90 dias para seguir esse plano de ação e caso você não consiga o resultado, eu devolvo o seu dinheiro de forma integral. Tá bom? Eu tô fazendo isso porque eu acredito muito na minha metodologia. Já dei aula para centenas de alunos que conseguiram destravar a conversação. Então, eu acredito muito, por isso que eu dou esse tipo de garantia, tá bom? Então, clique no link abaixo e faça a sua inscrição. Você só tem 3 alternativas.
A primeira, continuar do jeito que tá, sem resultado nenhum, né? A segunda alternativa, estudar sozinho, lembrando que eu demorei anos para encontrar essa metodologia, né? Então, às vezes, o erro pode custar muito caro, demanda tempo e custa caro. Ou terceiro, adquirir esse curso sem nenhum tipo de risco, tá bom? Vocês não vão ter risco. A minha garantia é muito boa, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigada pela aula e te vejo do outro lado.